Olá, aluno. Olá, aluna. Nós temos aqui um exemplo sobre distribuição exponencial envolvendo com teoria de conjuntos. Tá? O exemplo ele é um exemplo desse aí que está na internet disponível. Uma montadora de veículos utiliza os métodos A e B para construir a mesma peça. 60% dessas peças foram construídas por A e o restante por B. Então, ele não deu espaço para o complementar, então a gente pode já escrever assim: a probabilidade da peça vir do método A é de 0,60% e a probabilidade dessa mesma peça ela ser construída através do método B é de 0,40. A vida útil desse produto, medida em horas, depende do método aplicado, sendo que A representa uma distribuição exponencial com parâmetro 1 sobre 70, ou seja, quando você produz nas condições de A, o parâmetro dentro da distribuição exponencial ele vai ser 1 sobre 70, e quando você trabalha com a distribuição B, com as condições de B, esse parâmetro vai de 1 para 100, tá certo? Obedecendo também a distribuição exponencial, tá? Qual a probabilidade de escolher uma peça que dure mais de 50 horas? Então, essa peça, ela tem uma versão X, onde ela dura mais de 50 horas. Então, eu vou escrever aqui embaixo a pergunta dele. Então, o X é maior do que 50 horas, tá? E aí vem a segunda pergunta. Bom, x é maior do que 50 horas. Beleza, então seria simples a gente fazer uma integral de 50 até infinito e saber qual é a probabilidade dessa peça durar em mais de 50 horas. Só que essa peça que dura mais de 50 horas, ela pode vir aqui, ó, tanto de A como de B. Então, ó, a peça dura mais de 50 horas, então ela pode ser pelo método A, ou então ela pode ser pelo método B. A única coisa que ela não pode é ela ser por A e por B ao mesmo tempo. Então, com certeza, se existir conjunto aqui, vamos chamar isso aqui de x, né, maior do que 50 horas, então, se esse conjunto aqui maior do que 50 horas existir, então esse x aqui de 50 horas, a peça pode durar mais de 50 horas e ser produzida por A. Isso aqui é um evento, tá? Um evento que tem intersecção. Ou esse x pode durar mais de 50 horas, ou seja, essa peça, e ser obtida através do método B, tá certo? Então, a certeza que eu tenho é que essa peça aqui ela só pode ser produzida na forma de A ou na forma de B para durar mais de 50 horas. Então, isso é o que me interessa, ok? Então, isso quer dizer que esses conjuntos aí, eles são disjuntos. A probabilidade de x ser maior do que 50 é a probabilidade de x ser maior do que 50, obedecendo às condições de A, mais, por isso que eu estou somando direto, que eles são disjuntos, essa peça pode durar mais de 50 horas e obedecer às condições de B. De imediato, eu não tenho isso. Mas eu sei que a interseção entre dois conjuntos, ou seja, existe uma relação entre esses dois conjuntos, vai me gerar uma condicionalidade. Então eu posso escrever isso aqui embaixo, só que dessa forma. Ó. Lembrando assim, que a condicional de Z dado K é a probabilidade da interseção de Z e K dividido pela probabilidade de K. Como isso aqui é uma interseção, eu posso chegar esse camarada aqui para o outro lado. E aí eu extraio essa interseção da condicionalidade multiplicado pelo ponto K. Então a mesma coisa aqui, eu tenho uma interseção, então eu vou transformar essa interseção em condicionalidade. Então eu vou escrever isso aqui, ó, P de A vezes P de 50, ou seja, produzir uma peça que dure mais de 50 horas, condicionado que ela veio de A, e a probabilidade de você construir uma peça, a probabilidade de B, vezes, ou seja, o peso, a quantidade de peças que vão vir de B, que ela dure 50 horas, mais de 50 horas, dado que ela veio das condições de trabalho de B. Então, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Então, eu já tenho ó, que a probabilidade de A é 0,6
e a probabilidade de B é 0,4. Tá? Esse é o peso de cada um dentro do sistema. Já deixei aqui o sinal de multiplicação. E o que é isso aqui? Isso aqui é a integral de você produzir mais de 50 peças, produzir peças que durem mais de 50 horas dentro das condições de A, ou seja, as condições de A são esses lambda aqui, ó. E a condição de B é esse lambda aqui. Então eu vou calcular isso aqui separado e ele fica assim. Então isso aqui indica que é uma integral que dure de 50 horas até infinito, mais de 50 horas até infinito, de lambda, lambda nesse caso é 1 sobre 50, vezes euro, elevado a menos 1 sobre 50, vezes x, dx. E aqui, a minha probabilidade para a segunda parte de 50, dado que veio das condições de B, é a integral bem parecida, acima de 50 até infinito, de 1 sobre 100, tá? Só corrigindo, isso aqui não é 1 sobre 50, o lambda é 1 sobre 70 para as condições de A. Então, vou dar uma puxada aqui, tá? Isso aqui é 70, tá? Isso aqui é 70, certo? Esse aqui é 1 sobre 100, porque é o de B, e aí vai ficar menos 1 sobre 100, vezes x, dx. Como você já sabe, o resultado dessa integral aqui, ele vai ser menos Euler, elevado a 1 sobre 70, variando de 50 até infinito. Esse outro aqui, menos Euler elevado a 1 sobre 100, porque é essa parte aqui, ó, de B, menos, né, não esquecer, de 50 até infinito. O resultado disso aqui, vamos utilizar 5 casas decimais, tanto para A como para B, para ficar uma boa aproximação. Então, fica 48,95% para as condições de A para essa peça ter mais de 50 horas de funcionamento e 60,65% para a peça ter mais de 50 horas de funcionamento dentro das condições de B. No entanto, lembre, eu tenho que considerar a ponderação de A e tenho que considerar a ponderação de B. E aí fica, arredondando aí, eu tenho um 60 vezes 0,49 mais 0,4 vezes 0,41. Então, a probabilidade dessa peça durar mais de 50 horas seria 53,8%, tá certo? Então, esse aqui era o exemplo que a gente tinha para mostrar. O resultado está aqui, ó, com 4 casas decimais, até quinta, se você quiser conferir aí com sua calculadora científica. Tá? Aqui a gente está arredondando, que é um exemplo feito no quadro, que a gente faria na sala com a realidade que a gente tem, tá certo? Então, eu tenho isso aqui, e aí, 50 horas, ele durar mais de 50 horas, né? Pode ser 50 horas vindo de A, pode ser 50 horas vindo de B, tá certo? Muito obrigado, tá? Acompanhe lá as postagens dos vídeos no AVA, tá certo? E vamos continuar o curso. Até